Olá, eu me chamo Gleice Lima, sou aluna do curso de licenciatura em Filosofia pela UEMA. E estou aqui para falar um pouco do filme Os Narradores de Javé. Bem, eu gostaria de destacar 3 pontos: a filosofia em si, o idealismo e o materialismo, que é de Marx, no caso. E aí a história, ela inicia em um lugar, um vilarejo chamado Javé, onde aquela população está passando por uma situação de o vilarejo passar por uma transformação, ou seja, ele na verdade ele vai ser extinto por uma construção. E aí daí surgem as ideias eles começam a conversar, os líderes com as comunidades, né? E aí eles começam a conversar e eles fazem o quê? O idealismo, eles têm uma ideia. Que ideia é essa? Na cabeça deles, eles refletiram que uma cidade que tem uma história, ela é patrimônio, então ela não pode ser acabada. E aí eles tiveram a ideia de contar a própria história, né, da cidade deles, para que a construção da usina não pudesse acabar com a cidade deles, onde eles nasceram, onde os filhos deles nasceram e ainda por ali viviam. Então a gente falou um pouco sobre o idealismo de Hegel. E aí quero também citar uma característica que vem lá do materialismo, que é o quê? Quando eles foram buscar o apoio do carteiro, que era uma das poucas pessoas que ali sabia ler e escrever, né? Porque a maioria do restante do pessoal do vilarejo, eles eram semi-analfabetos, né? E aí é um problema social, e ainda nos dias de hoje a gente atravessa esse problema. Então o que acontece? Finalizando, a gente vai falar do materialismo de Marx. O que é isso? Colocar a história, que foi a ideia que eu tive na cabeça, né? Na reflexão da filosofia que me permitiu, diante da problemática do vilarejo ser extinto, então eu vou materializar a história através do carteiro, que é o Biar, se eu não me engano. Então o Biar, ele começa a ouvir a comunidade, ouvir, daqui a pouco ele diz, ele é até engraçado quando ele fala, não tem nada de interessante nessa cidade, então eu vou embora, porque não tem nada de interessante aqui. E ele não quer fazer, para ele não é importante, mas também ele não é dali. E depois a história voltou novamente, né? Os moradores começaram a pedir para ele que ficasse, que materializasse, que fizesse esse livro, essa história, esse arquivo, né? Para poder aquele lugar tão importante para eles, que pudesse se tornar conhecido e impedisse a construção dessa usina, para não ser extinto o lugar deles. Eu espero ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu entendi. Peço desculpas se não pude esclarecer o que vocês criaram expectativas, mas esse foi um pouco do meu entendimento, tá? E é isso, vou ficando por aqui. Obrigada por assistir esse vídeo e pode colocar um ok se vocês gostaram também, tá?